Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, para falar em esportes a partir de agora, até meio-dia, rolando a bola só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Substituído no intervalo com dores no joelho, Cicinho é dúvida para o próximo jogo contra o Náutico. O lateral será reavaliado durante a semana, mas pode ser desfalque para Matheus Costa. Derby 211 registrou o maior público do clássico campineiro no século. 19.363 torcedores compareceram ao brinco para uma renda de R$212 mil. Marcelo Fernandes mantém 100% em 4 jogos disputados e tem o melhor início de um técnico da Ponte em 17 anos. O treinador alcançou 4 vitórias consecutivas no comando da Macaca, feito que não ocorria desde 2008 com Sérgio Guedes. Ainda sem acerto salarial, elenco alvinegro segue na preparação para o jogo contra o Brusque, no Majestoso, que pode aproximar a Ponte do acesso. Seleção brasileira encerra a participação nas eliminatórias hoje, diante da Bolívia. A partida da última rodada acontece 20h30 no estádio municipal El Alto, a 4.100 metros de altitude. São Paulo acerta a venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia por R$32 milhões. Tricolor manterá 25% dos direitos econômicos do atleta, que tem 18 anos e foi formado nas categorias de base do clube. Zinedine Zidane assumirá a França após a Copa de 26, diz jornal. De acordo com o L'Équipe, o ex-jogador de 53 anos está ciente que substituirá Didier Deschamps após o Mundial. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar esta última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil entra em campo logo mais 8h30 da noite no horário de Brasília. Na altitude boliviana encara a seleção local. Hoje também às 8 da noite tem Equador e Argentina.
8h30, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, além de Chile e Uruguai. Lembrando que Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai já estão classificados. Venezuela com 18 pontos e Bolívia com 17 brigam pela vaga da repescagem. Peru e Chile já estão eliminados. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Série B na sua 25ª rodada, jogos que foram realizados ontem. Novo Horizontino e Atlético Goianiense empataram por 1-1. O Cuiabá venceu o CRB por 1-0. Vila Nova e Atlético empataram por 1-1. Na Série B, após 25 rodadas, o Coritiba lidera com 46. Goiás tem 44, Criciúma 42 e Chapecoense 41 pontos. Os 4 últimos, América Mineiro, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Já pela Copa Paulista de Futebol, ontem a realização de uma partida fechando os jogos de ida das quartas de final da competição. No estádio Moisés Lucarelli, comando no Primavera, o time de Indaiatuba ganhou do União São João de Araras pelo placar de 4-0. Tivemos ainda Comercial batendo o São José por 1-0, Francana e Grêmio Prudente 1-1 e o 15 de Piracicaba vencendo fora de casa o Oeste por 1-0. Na sexta-feira tem União de Araras e Primavera, no sábado Grêmio Prudente e Francana, São José e Comercial, 15 de Piracicaba e Oeste. Esta fase quartas de final, os classificados para a semifinal, a última fase antes da final. Lembrando que a Copa Paulista dá vaga para o campeão. Ele escolhe Série D e o outro time ficará com a vaga na Copa do Brasil de 2026. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos seguindo. Tô aqui com o Danilo Capucci, com o Leandro, tocando a bola aqui a caminho do gol. Tem muita pergunta aqui, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Bom, o Guarani fez 17 contratações e me pareceu que boa parte do segundo tempo do derby só tinha um jogador de marcação no meio campo. Estou enganado? Não. Só tinha o Kelvin ali marcando mal. Se minha observação estiver certa, foi opção do treinador? Foi. Isaac não jogou nada, o Kelvin não jogou nada, o Alan Santos não jogou nada, o Emerson não jogou nada, o Cicinho não jogou nada e o Diego Torres jogou um pouquinho no segundo tempo. E o ataque pouco pegou na bola e participou. Tá bom, Ted? Um grande abraço para você e obrigado pela mensagem. A Band vai transmitir o jogo do Guarani sábado. Um abraço a todos. Rogério de Hortolândia. Vai transmitir sim, na tela da Band no sábado, 5 da tarde, Náutico e Guarani. Bom dia, CH. No gol da Ponte não foi falha do goleiro, não é? Para mim ele foi muito bonzinho na bola. Assim, não foi um frango, mas eu acho que era defendível, né, a bola. Acho que dava para fazer a defesa ali. Eu acho que falhou. Bom dia. O senhor pode falar como ficou a seleção do pós-derby? Os 11 melhores e o treinador? Sexta-feira o time mandante era favorito por vocês. Carlos Jardim do Lago. Era, ué. São opiniões. Como eu respeito a sua, eu espero que você respeite a minha. E a seleção pós-derby, ela, para mim, na minha opinião, são os 11 jogadores da Ponte mais o técnico.
Simples assim. Obrigado pela mensagem, Carlos. O pagamento da ponte saiu? Não saiu, Alexandre. Por que a conversa do Beretta na ponte está proibida? Não tem nada proibido. Foi lá, viu os documentos e está aguardando o presidente recebê-lo para os questionamentos e entrevista. Está demorando? Tá, também acho. Teve ameaça? Não tem nada de ameaça. E agora que o torcedor ferido não era infiltrado, vocês acham que o árbitro nada relatou e a polícia ficou quieta? Perda de mando urgente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. CH, no domingo eu estava ouvindo a Rádio Jornal de Recife. Hélio dos Anjos estava sendo entrevistado e falava sobre a ausência daquele zagueiro que saiu da ponte, o Matheus, né? Matheus Silva. E ele foi para lá, ele disse que existe uma multa caso enfrente a ponte. Ele ainda tem algum vínculo com a ponte? Sim. Semana passada, infelizmente, tive que ficar sem ouvir nada da Ponte Preta. A ansiedade estava muito alta. Agora estou de volta e acreditando nesse time que está honrando a camisa da Macaca, mesmo com todas as dificuldades. Valeu, Bruno. Obrigado pela mensagem. Os jogadores da Ponte estão fazendo a sua parte em campo. Falta a diretoria fazer a parte dela para selarmos o acesso. Valnei Matheus. Um abraço, Valnei. Bom dia, amigo. Brusque perdeu a primeira rodada, terá que vir a Campinas para jogar bola, sem retranca. Boas chances de Macaca e Náutico chegarem a 6 pontos. Vitória importante no derby, Marcelo Pimentel. Só que é o seguinte, eu assisti os melhores momentos de Brusque e Náutico. O Náutico ganhou, é verdade. Só que o Brusque amassou o Náutico. Então não pensem que vai ser simples a Ponte ganhar do Brusque. Muito cuidado. Bom dia, o estádio da Magnum precisa ser interditado urgentemente. Não oferece segurança. Paulo Bonfim. Vamos ver aqui. Acho que é o Vandebir. Bosque das Palmeiras, Ponte Pretano. Ainda bem que o Dudu foi embora, foi tarde. Vocês estão criticando a polícia militar pela ocorrência do derby. Será que vocês aguentariam ver uma amiga de vocês levando voadora sem ter feito nada para o sujeito? Eu tenho que falar aquilo que eu vi, companheiro. O que provocou o estopim da confusão, eu não tenho detalhes. A polícia militar, no meu entendimento, ela tem que apagar o fogo com água, não com combustível, nem com gasolina. Então, eu achei sim, pelo que eu vi pela televisão, não estava no estádio, que houve excesso. Eu não estou dizendo que esse ou aquele não tem culpa. Não é nada disso. A chance do Guarani perder mando de jogo é muito grande. Mas isso é a justiça que vai determinar. Eu continuo com a mesma opinião diante de todas as imagens que vi. Houve excesso da polícia. Tendo razão ou não, houve excesso da polícia. É assim que eu penso. Bom dia, CH. O Batata de Rio Preto. Está mais provado que torcida única não resolve. Também está provado que o derby campineiro com 2 clubes quebrados é sempre assim. O que está no pior momento volta por cima. Abraço. Verdade. O G está numa fase, hein? Quando não tem fossa d'água é gol anulado. Quem está travando o pagamento na ponte agora? O que está travando? As contas bloqueadas. Essa é a informação que a gente tem, né? Quando a gente tiver uma informação concreta, todos os dias a reportagem está solicitando entrevista para falar de um monte de coisa. Felizmente, nos últimos dias, a gente não tem conseguido. Amassou depois que o Náutico ficou com 10 em campo. Antes disso, jogou um futebol de encher os olhos. Paulo Neves. Tá bom. Eu não assisti o jogo inteiro, tá? Só vi os melhores momentos. O time já tínhamos jogado mal em tombos, ok? O time cansado ou pilhado, Edson Luiz. O time, pra mim, tremeu, viu? Sentiu a partida, sentiu o gol que tomou, sentiu a briga da torcida. O Guarani não levou o espírito de derby pro jogo, não.
O Jé tinha tudo para fazer história com mais um jogador e fazer 3 gols no derby, mas infelizmente ele deu mole. Cleiton Reis. O que mais aqui? Por enquanto é só. 11h47 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani segue tentando reconstruir o time depois da derrota no Clássico para enfrentar o Náutico no sábado, porque só a vitória interessa em busca de somar pontos visando o acesso na Série C do Brasileiro. O técnico Matheus Costa não sabe se terá o Cicinho, que saiu com uma fisgada na coxa esquerda, dores musculares. Se ele não puder jogar, vai o Lucas Justin. E quem foi substituído também teve uma contratura na semana passada foi o zagueiro e capitão Alan Santos. Se o Alan Santos não puder jogar, eu sei que o David Braz também na semana passada treinou entre os titulares e ele pode fazer a zaga ao lado do Rafael. Nas demais posições, é claro que o técnico tem todos os jogadores à disposição. Ele pode mexer no time se ele quiser. Ele tem o Caio Melo, que vinha bem antes de se machucar, à disposição no banco de reservas. Tem o Gemerson, que é meia, recém-contratado, também está à disposição. Então ele pode mexer no time se ele quiser para enfrentar o Náutico sábado, 5 da tarde, nos aflitos. Com relação ao torcedor de 29 anos que caiu no fosso no derby, ele segue se recuperando no Mário Gatti, vai precisar de uma cirurgia no pulso, porém ele ainda não pode fazer essa cirurgia por conta de um coágulo que ele tem no cérebro, né? A mãe dele nas redes sociais acabou divulgando um vídeo até emocionada e reclamando que a diretoria do Guarani não tinha prestado nenhuma solidariedade. Vamos acompanhar um trecho do que ela disse. Diretores do Guarani Futebol Clube, amanhã pode ser um filho seu, amanhã pode ser seu neto, mas cadê a solidariedade de vocês? Eu tô recebendo aqui mensagem de conforto do time rival de vocês, da torcida rival. Logo depois, ela gravou um outro vídeo que a diretoria do Guarani foi atrás dela. Ou seja, demoraram para tomar esse tipo de situação, mas foram. Vamos ver o que ela disse depois. Graças a Deus, um dos membros da diretoria do Guarani, o Eric Franco, entrou em contato comigo, tá? Combinamos aí no horário de visita lá do hospital, ali no Mário Gatti. Ele vai estar presente para a gente poder conversar melhor sobre o fato. Bom, o que importa é a recuperação desse rapaz de 29 anos e o que a gente espera também é que o Guarani esteja do lado, apoiando a mãe e o rapaz na recuperação, até porque aconteceu dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu volto com você, CH. Obrigado, Breno. E agora Gleger Jorzin comentando. Fala, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Depois de um jogo frustrante, muito ruim da equipe do Guarani, Guarani que não conseguiu mostrar toda a sua força, né, que vinha tendo aí nas últimas rodadas, né, antes da fase de classificação, e acabou sendo derrotado em casa pelo seu arquirrival. Independente, né, se foi o resultado, se foi a derrota para a Ponte ou não, uma derrota jogando em casa logo no início não é um sinal legal não para o Guarani. Então que ligue o sinal de alerta, até porque o Guarani pega o Náutico fora de casa, um jogo duríssimo. A equipe de Recife venceu também jogando fora de casa a equipe do Brusque, e o Guarani tem que buscar a recuperação dentro da competição, tem que buscar a vitória. Nessa fase é tiro curto, jogos decisivos, e por exemplo, se o Guarani amargar a segunda vitória, praticamente fica inviável aí buscar o acesso nas próximas rodadas. Então olha o tamanho da encrenca, da dificuldade para o Guarani nessa próxima rodada, que tem problemas, né? O Cicinho pode ficar fora, sentiu ali no intervalo da partida, o Cicinho, e provavelmente o Justin deve assumir aí a posição de titular,
e não vejo tantas mudanças no time titular para a próxima rodada. O que precisa o Guarani é juntar os cacos depois desse mau resultado na estreia, e buscar a confiança, a autoestima novamente para trazer um bom resultado. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Chegando Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta se reapresentou na tarde de ontem no CT do Jardim Olina, logo após a vitória no Derby 211 no sábado. Os jogadores da Macaca ganharam folga tanto no domingo quanto na segunda pela manhã e ontem, após o almoço, já se reapresentaram no centro de treinamento, é claro, já dando início à preparação, já começando os treinamentos, de olho no Brusque, que é o próximo adversário da Macaca. A Macaca recebe o Brusque no domingo, 7 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, e é claro, vai buscar mais uma vitória para chegar aos 6 pontos dentro do grupo C desta segunda fase e dar mais um passo importante rumo ao acesso à Série B. E logo após a vitória no derby, ainda no vestiário do Brinco de Ouro, tanto o técnico Marcelo Fernandes quanto o Elvis, capitão, camisa 10 da Ponte Preta, deram um discurso muito importante, falando para os jogadores manterem os pés no chão, porque a Ponte ainda não conquistou nada. Olha só, chovendo molhado, né? Fala os caras, o cenário que tem hoje, né? E você ter jogadores desse nível é sorte não só da Ponte Preta, mas da gente também, na comissão técnica. Trabalhar com pessoas assim, né? Agora sim, ganhamos o derby, parabéns. Comemora mesmo hoje e amanhã. Comemora mesmo, tira uma onda, pode fazer o que quiser. Mas ó, baixa a bolinha, põe ela no chão. Isso é espírito de equipe. E outra coisa, pezinho no chão. Sabe, porque a gente que está aqui muito tempo na Ponte Preta sabe como é que essa porra aqui funciona. A empolgação é traidora. Não vamos empolgar. Vamos comemorar, como o senhor falou, e vamos focar que a gente tem um grande e importante passo em casa. Fechou? Parabéns a todo mundo. Então tá aí, CH. Primeiro ouvimos algumas palavras do técnico Marcelo Fernandes, ele que chegou ao seu 4º jogo à frente da Macaca, conquistou sua 4ª vitória, mantendo 100% de aproveitamento e ainda tendo o melhor início de um treinador na Ponte Preta em 17 anos. A última vez que um treinador havia conseguido esse feito foi o Sérgio Guedes, lá em 2008, CH. E depois nós ouvimos as palavras de Elvis, camisa 10, capitão da Macaca, que inclusive está comemorando aniversário hoje. Hoje ele completa 35 anos, um dos jogadores mais experientes aí desse elenco da Ponte Preta, um dos líderes desse grupo de jogadores e também um dos atletas com mais tempo de casa, mais tempo de Ponte Preta desde 2022 aí, mais de 100 jogos com a camisa alvinegra, mais de 40 participações e gols. Aniversário de Elvis nesta terça-feira, CH. Valeu, Pedro. Deixa eu mandar um abraço para o José Luiz da Miguel Vicente Cury e também para o Avelar Martins. E agora comentando de volta Gleger Zorzin. CH, que performance, né, do técnico Marcelo Fernandes, 100% em 4 jogos. O melhor início de um técnico na Ponte Preta em 17 anos, né? Então, enfim, claro que ainda falando desses 4 bons resultados, um deles sendo um jogo importantíssimo, que foi esse último, né? Um clássico, um jogo extremamente complicado, e a Ponte foi ao Brinco de Ouro e conquistou aí uma belíssima vitória. Poderia até ter feito mais alguns gols se o Jé tivesse com o pé calibrado, né? O Jé que acabou perdendo vários gols ali durante o jogo. Então, o que vale realmente é o bom resultado na largada dessa fase decisiva da Série C. A Ponte agora buscando num jogo em casa contra o Brusque mais um bom resultado. O Marcelo encontrando bons caminhos, encontrando uma boa escalação para que seja um time efetivamente ofensivo e também mostrando uma solidez defensiva. Você vê que Simon, né, que estava questionado, como é que vai ser, tal, foi bem no jogo Simon, mantendo um equilíbrio ali. O Diogo Silva praticamente que não pegou na bola, né, o jogo todo. Isso mostra, claro, a solidez defensiva da equipe pontepretana. Os 2 laterais muito bem na parte defensiva. Enfim, o Marcelo achando um equilíbrio e achando um melhor caminho para a Ponte buscar aí mais uma vitória, a segunda vitória,
e agora jogando em casa, ao lado do seu torcedor pontepretano que tem que abraçar o time nesse momento difícil, delicado, fora de campo, digamos assim, né? Para trazer esses jogadores ao seu lado, abraçar realmente essa causa, para que a Ponte possa buscar o acesso. E aí você vence o Brusque jogando em casa, você dá um passo importantíssimo para buscar uma das vagas. Então é isso, CH. Belíssima vitória, belíssimo trabalho do Marcelo Fernandes. E a Ponte buscando aí, jogo a jogo, rodada a rodada, o seu acesso, que é, claro, o maior objetivo da Macaca esse ano. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a despedida no Brasil, última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. No Estádio Municipal de El Alto tem Bolívia e Brasil, 8h30 da noite no horário de Brasília. O técnico Carlo Ancelotti faz mistério, deve mandar a campo a seguinte formação brasileira: Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexandre e Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Já o provável time boliviano com Carlos Lampi no gol, Medina, Luiz Raquim, Efraim Morales e José Sagredo, Vaca, Gabriel Villamil e Robson Mateus, Miguelito Alganarás e Carlos Melgar. Christian Garay do Chile apita o jogo. A bola rola 8h30 da noite no horário de Brasília. Eliminatórias sul-americanas, última rodada, tem Bolívia e Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Até lá.